Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Nós estamos iniciando mais um programa Desvendando a Bíblia. Esse programa tem como finalidade abrirmos a palavra de Deus e descobrir os grandes segredos que o Senhor tem para a minha e para a tua vida. Eu queria te fazer um pedido especial para que você possa se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e compartilhar esse link para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder de Deus. E nessa noite nós estamos aqui com o nosso querido amigo e irmão Adriano. Ele é da igreja do DNR, lá ele é diretor de evangelismo e ele aceitou o convite especial de estar aqui nessa noite para então abrir a palavra do Senhor. Meu querido amigo, irmão Adriano, se apresente para o público, por favor. Olá, querido amigo, querida amiga. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e partilhar momentos especiais a partir de então. Estou aqui pela primeira vez, eu espero que seja a primeira de muitas. Participei nas outras vezes dos outros vídeos nos bastidores. Estou feliz em poder hoje estar sendo usado por Deus para poder partilhar um pouco da sua palavra. A Bíblia aberta é a voz de Deus ecoando no ar. E tenha certeza que através desse vídeo o Senhor vai falar contigo e comigo em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, meu amigo, e espero que de outras e outras vezes você também possa estar voltando para então nós estarmos estudando a palavra do Senhor juntos. Meu querido amigo, nessa noite o tema que será abordado é Lucas capítulo 16, verso 16. Abra junto comigo, por gentileza. Lucas 16, verso 16 diz assim, ó: a lei e os profetas vigoraram até João. Meu querido amigo, a Bíblia está dizendo que a lei e os profetas vigoraram até João. É como se tivesse validade até João, a lei e os profetas. Mas a Bíblia de fato está dizendo isso? O que é que Deus está falando para nós? Qual é a mensagem do Senhor nesse verso? Amigo, primeiramente, esse verso ele é usado por muitas pessoas para desvalidar a lei e os profetas. Eles acreditam realmente que através desse verso, Jesus Cristo afirma que a lei só foi até João e que a partir de João não teve mais profetas, que João foi o último profeta. Ao interpretar textos como esse, nós precisamos levar algumas coisas em conta. A principal coisa que precisamos levar em conta é que a Bíblia ela não foi escrita em português, ela não foi escrita na nossa língua, ela foi escrita em outra língua. Esse texto foi escrito no grego, e quando você traduz do grego para o português, algumas palavras são diferentes, outras palavras não existem no nosso vocabulário, e aí o tradutor ele precisa adaptar algumas palavras para facilitar a compreensão da pessoa. Eu trouxe para nós termos uma ideia, nós trouxemos para nós termos uma ideia, o texto original no grego, e nós vamos ver a diferença, nós vamos ler a diferença do texto original para o texto depois que foi traduzido. Percebam comigo aí, vai aparecer na sua tela o texto original. Essa parte em preto ali seria o original. A partezinha em azul é a pronúncia. É como seria mais ou menos a tradução da pronúncia. E a parte em vermelho, como nós estamos conseguindo ler ali, seria a sua tradução ao pé da letra. Nós encontramos ali a primeira frase ali, nomos kei os, seria a lei e os. Na segunda parte, nós encontramos profetes, merc, leoane, profetes, mertes, leoane, que seria profetas até João. Então, do original, traduzido ao pé da letra, amigo Messias, o original diz a seguinte frase:
a lei e os profetas até João. Ou seja, o que é que está diferente aí agora do original para o texto bíblico? A palavra vigorou. Em algumas Bíblias, em especial aquelas que têm marcação de estudo, essa palavra vigorou, Emanuel, se encontra em itálico. Quando uma palavra se encontra em itálico, significa que essa palavra ela foi introduzida pelo tradutor. Ou seja, para dar um melhor entendimento, o tradutor ele precisou escolher um termo, para colocar, ou seja, para adicionar no texto, para que nós, os leitores, pudéssemos compreender melhor o que o versículo queria dizer. Infelizmente, os tradutores da Almeida Revisada não foram felizes ao acrescentar o termo vigorou. O termo vigorou aí, meu amigo, não seria o ideal. Então, meu querido amigo Adriano, se o termo vigorou não é na conjunção, no caso, a lei e os profetas, e eles colocaram vigoraram até João. Isso, então, até João. Esse não é o termo? Esse não seria o termo ideal, amigo. Por quê? Por que não seria o termo ideal? Porque ele muda completamente o sentido do texto. Ele realmente dá respaldo para afirmar que a lei e os profetas só foram até João. E a partir de João não validou a lei não é mais válida e nem existiu profetas depois de João. Nós precisamos, para entender agora esse texto e para entender qual termo ideal deveria ser usado aí, nós precisamos então seguir um princípio bíblico, um princípio de estudo bíblico. O princípio é: a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz em nenhum ponto. Amigo, se eu acredito que o termo vigorou aí está correto e que realmente João foi o último profeta, que não devemos mais considerar a lei, eu tenho agora uma imensidão de contradições. Eu me contradizo com dezenas de versos, e eu gostaria de destacar dois com vocês. Gostaria de destacar logo o verso 17. Percebam, no mesmo capítulo, acreditando que o verbo vigorou é correto e que a lei só foi até João e os profetas só foram até João, o verso 17 já me contradiz. Por quê? O que é que diz o verso 17, meu irmão? Diz assim o verso 17: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Veja agora que contradição. Será que Jesus já está se contradizendo aí? Por quê? No verso 16 ele diz assim, a lei foi até João. Só que no verso 17 ele diz assim, olha, é mais fácil o céu cair e a terra cair do que cair um tio da lei. Nós temos céus, temos ainda terra. Sim. Então, de acordo com Jesus, a lei é válida. Mas no verso 16 ele não está falando que foi até João. João já morreu, João já passou. E aí agora? A Bíblia se contradiz, querido irmão? Não se contradiz. Não se contradiz porque o termo não é vigorou. Jesus Cristo não quer dizer que a lei só foi até João. Perceba, outro texto interessante é o livro de Romanos, o capítulo 7 ali de Romanos. Capítulo 7, o verso de número 12, aonde Paulo, ele diz algo sobre a lei também. Paulo veio um bom tempo após a morte de João. E olha o que ele diz a respeito da lei. Diz assim o verso 12, capítulo 7, verso 12: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Santo, justo e bom. Peraí, mas Jesus não disse que a lei foi até João? Como que Paulo, um bom tempo depois da morte de João, está falando que a lei é santa, a lei é justa e a lei é boa? Percebe a contradição que um termo usado errado me causa? E levando em conta que a Bíblia não se contradiz, como eu acerto isso? Meu amigo Adriano, então nós já vimos aqui que o termo não é vigorou. A Bíblia nos mostra qual seria o termo ideal? Querido amigo, nós encontramos na Bíblia
um texto paralelo ao de Lucas 16, aonde agora na perspectiva de Mateus, Mateus, ele descreve a mesma frase de Jesus, só que agora com um termo apropriado, com um termo no original. Esse verso está em Mateus capítulo 11, o verso de número 13. Mateus 11, verso de número 13. Mateus 11, verso 13. Pode ler, meu irmão. Diz assim, meu irmão: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E agora? Percebe qual é o termo aí? Qual foi o termo utilizado por Mateus? E que dá agora outro sentido, e o verdadeiro sentido ali em Lucas 16. O termo é profetizaram. Profetizaram. Então, querido amigo, o que Jesus ele quer dizer através desse verso é que até aquele momento ali, o instrumento usado para profetizar acerca de Jesus seria João, a lei e os profetas. A partir daquele momento, agora de maneira mais intensa, Jesus Cristo seria profetizado não só com sua vinda, mas com a segunda vinda, não só com sua vinda, mas com sua volta, através dos apóstolos, através da igreja dele. E o que dizer então, querido irmão, dos profetas? Será que não existiu profetas depois de João? Se você for ali no livro de Atos, capítulo 21, o verso de número 9, nós vamos encontrar ali as filhas de Filipe, um dos discípulos de Jesus. As filhas de Filipe, o verso destaca que elas tinham um dom especial. E qual era esse dom? 21, verso 9 diz assim, ó: tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Elas eram profetisas, ou seja, existiram profetas depois de João. Ali em 1 Coríntios 12, verso 28, diz também que um dos dons que seria derramado na igreja de Deus nos últimos tempos seria o dom de profecia, ou seja, profetas também existiam depois de João. Então, querido amigo, Jesus ele não está abolindo a lei em Lucas 16, ele está falando que agora a responsabilidade de profetizar a respeito de Jesus seria não só dos profetas e da lei e de João Batista, mas também dos discípulos de Jesus e da igreja cristã, da igreja de Deus. A grande questão em Lucas 16 é que nós muitas vezes nos apegamos tanto somente ao verso 16 ali, do capítulo 16 de Lucas, e esquecemos de todo o contexto. Qual era o contexto ali agora do capítulo 16 de Lucas? Jesus Cristo está falando para uma multidão que não aceitou as palavras de João Batista. Eles não aceitavam as palavras de João Batista e nem a sua mensagem. Qual era a mensagem de João Batista? O Messias, Jesus Cristo. Então aquele grupo de pessoas não aceitavam a Jesus Cristo. Qual era o instrumento que João Batista usava para profetizar sobre Jesus, amigo? O mesmo instrumento que Jesus usou para profetizar sobre ele mesmo. Perceba em Lucas 24, verso 44, o que foi que Jesus usou para profetizar sobre ele, para testificar sobre ele. 24, 44, diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando eu ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo que estava escrito, aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Percebam, aonde nós encontramos o testemunho de Jesus e as profecias de Jesus? Na lei e nos profetas. Querido amigo, aquela multidão, no contexto ali do capítulo 16 de Lucas, aquela multidão, eles estavam rejeitando a Jesus Cristo e consequentemente rejeitando a lei e os profetas. Rejeitando a lei e os profetas. Eu te pergunto, rejeitando a lei e os profetas, quem eles estavam rejeitando? Jesus. Amigo, aí está um grande perigo. Quando eu rejeito a lei e os profetas,
quem eu estou rejeitando. O contexto de Lucas 16 era exatamente chamar a atenção, era exatamente alertar a importância de se escutar e de se atentar às profecias de Jesus, descrita na lei e nos profetas. A lei é o caráter de Deus revelado. Eu gostaria que você pausasse esse vídeo e nesse momento buscasse sua Bíblia, buscasse uma caneta e anotasse esse verso que a gente vai ler nesse momento. O Espírito Santo de Deus, ele tem algo especial para te dizer. Jesus Cristo, ele tem uma mensagem especial para te dizer. E essa mensagem está em Mateus capítulo 5, o verso de número 17 e 18. Mateus 5, verso 17 e 18, ele diz assim, ó, aqui são as palavras de Jesus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. A palavra cumprir aqui no grego é pleton, que significa completar. Ele está falando aqui que ele não veio revogar a lei, que ele não veio abolir a lei, que ele veio completar. E no verso 18 ele diz o porquê: porque em verdade vos digo, que até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Perceba, querido amigo, nem em Lucas 16 e nem em nenhum outro verso, Jesus Cristo teve a intenção de abolir a lei dele. Porque a lei demonstra o caráter de Deus e as profecias testificam de Jesus. Em Lucas 16, ele está dizendo para mim e para você que agora a responsabilidade de evangelizar a respeito da vinda de Jesus é minha e é sua, é da igreja de Deus. A igreja de Jesus, ela iria pregar a validade da lei, porque a lei testifica do caráter de Deus, e as profecias, porque as profecias testificam dessa vinda de Cristo. Então, querido amigo, Jesus, ele não veio abolir a lei, ele veio completar, ele veio cumprir. Em nenhum momento, ao longo desses 15 anos de cristão, em nenhum momento eu encontrei, ao longo dos meus estudos bíblicos, um texto sequer, um verso sequer, estudado da maneira certa, que afirmasse que Jesus Cristo veio para desvalidar a sua palavra, porque a palavra dele é eterna. Muito pelo contrário, encontro claramente ele nos dizendo que ainda que passe os céus e a terra, nenhum tio ou um i é tirado da lei. Para finalizar, querido amigo, eu gostaria de ler com você, eu gostaria que você lesse Provérbios 29, verso 18. Em Provérbios 29, verso 18, nós encontramos claramente a importância tanto da lei quanto dos profetas. Percebam, o que acontece se não houver profecia? O que acontece se não houver mais profetas? Provérbios 19, 18. 29, verso 18. 29, verso 18. 29, verso 18 diz assim, ó: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Anota na tua Bíblia. O verso diz assim, ó: se não houvesse profecia, o povo se corromperia. Ei, se a profecia foi cravada ali em João, o povo está corrompido, o povo vai se corromper se não houvesse profecia. E aquele que guarda a lei é feliz. Amigo, não sou eu que estou dizendo, não é a igreja adventista que está dizendo, é a palavra de Deus. Foi Jesus Cristo que disse para você, através desse vídeo, que ele não veio abolir a lei. Ali em Mateus 5, verso 17 e 18, ele veio dizendo agora através de Provérbios também, que sem profecia, ou seja, sem profetas, o povo se corrompe. Ele veio também fechar dizendo que aquele que obedece, aquele que guarda a lei, é feliz. O desejo do meu coração, e com sinceridade eu digo isso, que você se aprofunde nas escrituras desse livro, conheça melhor a respeito da lei, e quando você entender
o que Jesus quer dizer para você através da lei, o quão profunda é a lei e a demonstração de amor expressa a lei, aí sim você será feliz, porque é o verso que diz: aquele que guarda a lei é feliz. Muito obrigado, amigo, muito obrigado a você, e para mim foi com grande felicidade que eu pude compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Muito obrigado, meu amigo Adriano, que bênção. Entendemos de fato o que a palavra de Deus quer nos dizer. Que Papai do Céu continue te abençoando, meu amigo, esse lindo ministério que você tem, que Deus continue fazendo com que você cresça em graça para a honra e glória de Deus. Esse é o Desvendando a Bíblia, e lembrando para você, a Bíblia fechada é um livro comum, mas aberta é a palavra do Onipotente, e Deus, Ele quer fazer você feliz, para que através do Senhor nós possamos viver uma vida de paz e alegria. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.